Eu quero declarar sobre a sua vida a palavra de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração aquilo que Deus tem reservado para você, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério. Creia em um novo tempo, creia no novo de Deus. Novo é novo, novo é novo. Nós encontramos na palavra do Senhor muitas experiências, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, das pessoas que ficavam perplexas com a manifestação do poder de Deus, do novo de Deus, em determinadas épocas da história da igreja, da história dos profetas, da história dos reis, da história dos personagens da palavra do Senhor. E Ele quer e deseja se manifestar com o novo sobre as nossas vidas também. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, Jesus em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra de Deus. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do telhado do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca e que estava deitado o paralítico. Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Filho, filha, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala desta maneira? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, mas para que vocês saibam que o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos, espantados, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Você pode repetir comigo? Nunca vimos nada igual. Novamente, nunca vimos nada igual. E é isso que eu estou declarando sobre a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração aquilo que Deus tem reservado para você. Nunca você viu nada igual. Eu quero declarar um novo momento, eu quero declarar um novo tempo, eu quero declarar a manifestação do poder de Deus, eu quero declarar a autoridade do poder de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, para estabelecimento do reino e do governo do Senhor. Eu fui ver no dicionário o significado de autoridade. Autorização oficial para realizar algo. Força convincente de um indivíduo ou grupo que lhe permite exercer influência sobre as pessoas, pensamentos e opiniões, e mudar costumes sociais e modificar a prática de grupos sociais.
Deus tem nos dado autoridade como igreja para estabelecermos governo, influência, aonde quer que pise a planta dos nossos pés, como igreja e como indivíduos, como pessoas. E eu quero deixar esse princípio sobre a sua vida. Eu quero declarar que você nunca verá nada igual daquilo que Deus estará fazendo através da sua vida. Como filho de Deus, como filha de Deus, nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos, acima de tudo, crer nas palavras e nas promessas de Deus a nosso respeito. Que muitas vezes nós nos olhamos, nos vemos, e nós muitas vezes não nos vemos como Deus nos vê. Deus declara: eu que sei os pensamentos e planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais são os planos e pensamentos que nós temos a nosso respeito? Principalmente relacionados ao futuro, ao dia de amanhã. Muitas vezes nós até perdemos a esperança, até mesmo deixamos de acreditar que nós possamos ter um futuro melhor. Deus é amor. Eu que sei os pensamentos e planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não são planos de mal, de ocasionar danos, mas planos de paz, de alegria, de prosperidade, para te dar um futuro melhor. Para te dar um futuro melhor. Porque nós somos filhos, e somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Me chama a atenção esses 4 rapazes, essas 4 pessoas que se dispuseram em ajudar um paralítico. O texto não diz, mas com certeza era uma pessoa próxima, era um amigo, e que sabia da sua necessidade, sabia da sua limitação. Aquelas pessoas ali não pensaram em si, não pensaram: puxa vida, eu tenho a oportunidade de ir à presença de Jesus e usufruir da manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus. A fama de Jesus já era notória. As pessoas, as multidões já seguiam Jesus, iam atrás de Jesus por necessidades. A maioria das pessoas buscavam a Jesus por alguma necessidade física, alguma necessidade emocional, alguma necessidade para receber do Senhor, Jesus. Mas aquele homem, ele era paralítico. E aquelas pessoas se mobilizaram, e a Bíblia diz que eles não conseguiram, em 4, levar aquela maca, levar aquela cama até a presença de Jesus. Mas eles não desistiram. Se nós já chegamos até aqui, nós vamos levar essa pessoa à presença de Jesus. Nós vamos oportunizar para que essa pessoa receba o toque, receba a palavra, receba a manifestação do poder de Deus através de Jesus. E a Bíblia diz de que, de alguma forma, eles conseguiram uma escada, subiram no telhado, abriram as telhas, tiraram as telhas, não sei se tinha um forro, mas de uma maneira engenhosa, levaram essa maca para cima do telhado, e de repente Jesus ali ministrando, Jesus ensinando, Jesus manifestando o reino de Deus, olha para cima e desce um paralítico. Olha para cima e desce um paralítico. E aquilo chama a atenção de Jesus. Que fé! Que fé do paralítico e a fé das pessoas que foram canais, instrumento de Deus para oportunizar aquele paralítico está na presença de Jesus. É bom estarmos aqui? Você está feliz com Jesus? É bom nos assentarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo e recebemos a porção da sua palavra, sermos edificados. Irmãos, nós não saímos daqui da mesma maneira como nós entramos, porque a palavra do Senhor não voltará vazia. A semente da palavra do Senhor tem sido lançada desde o momento do louvor, dos princípios que nós trazemos em cada etapa da nossa celebração. A palavra do Senhor não volta vazia, ela tem o seu fim, ela tem um propósito no seu coração, nos nossos corações. E nós não sairemos daqui da mesma maneira como nós entramos. E de repente você tem uma necessidade, você tem buscado essa necessidade.
Você tem pedido ao Senhor uma necessidade, mas eu gostaria de desafiar a você, de não pensar na sua necessidade. Eu gostaria de desafiar a você, de não pensar na nossa necessidade, mas pensarmos na necessidade das pessoas que estão lá fora e que precisam se encontrar e receber isso que nós temos recebido. Existem pessoas que precisam conhecer Jesus. E a Bíblia diz que Jesus estava em casa. Jesus estava em casa. E afluía uma multidão atrás de Jesus. E por que essa multidão ia atrás de Jesus? Por que essa multidão buscava Jesus? Porque Jesus era o representante legal do reino de Deus Pai na terra. E sobre ele estava a autoridade nos céus e na terra para ele manifestar o reino de Deus. E essa mesma autoridade está sobre as nossas vidas. Essa mesma unção está sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes nós nos atemos de uma tal forma nos problemas, nas dificuldades, nas nossas necessidades, que nós deixamos de olhar em nossa volta. Nós deixamos de olhar a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Não importa se é uma necessidade física, emocional, espiritual, mas as pessoas estão sedentas, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão desesperadas para ouvirem, para receberem a palavra de Deus. E a única maneira de Deus se manifestar na terra é através de pessoas, é através da igreja, é através de você. Não existe outra maneira, não existe outra maneira. A única maneira de Deus se manifestar na terra é através de pessoas. E a única maneira do mal se manifestar na terra, o diabo vem para matar, roubar e destruir, é através de gente, é através de um corpo, é através de pessoas. E muitas vezes nós tomamos uma posição até mesmo egoísta, olhando os nossos problemas, valorizando os problemas e não se deixando ser usado para manifestar o reino de Deus. Sabia que aquilo que eu e você precisamos fazer, nenhum anjo pode fazer? Nenhum anjo dos céus. Deus pode mandar uma legião de anjos, mas os anjos não têm autoridade para realizar aquilo que Deus depositou sobre a sua vida, para aquilo que Deus deu através de Jesus Cristo sobre a sua vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Cristo não veio fundar uma religião ou lançar uma moda. Ele estabeleceu o padrão do reino de Deus na terra. É um estilo de vida, a vida de Cristo em nós, é através de nós, é através da igreja, é através de você que o reino de Deus vai se manifestar nessa cidade, que o reino de Deus vai se manifestar aonde você reside, que o reino de Deus vai se manifestar aonde você trabalha, que o reino de Deus vai se manifestar aonde você estuda. A autoridade legal instituída por Deus, foi dada a nós, igreja, foi dada a você, filho de Deus. Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas muitas vezes nós nos envolvemos com as situações e circunstâncias deste mundo e nem percebemos que nós não pertencemos a este mundo. A Bíblia diz que nós não pertencemos a este mundo. Mas o nosso tempo, os nossos recursos financeiros, a nossa vida, sabe, é um desgaste. Eu me deixo gastar e se deixar gastar pelo focos e pelos objetivos e planos pessoais e materiais. A nossa vida, a sua vida é 100% espiritual, porque você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. E Deus se relaciona conosco em espírito e em verdade. Essa semente que está caindo no seu espírito, e Deus dará o crescimento ao seu coração. Você não veio para essa cidade, você não está nessa cidade, você não nasceu nessa cidade, você não está no Paraná, no Brasil, a passeio, por acaso. Existe um propósito maior da parte de Deus, de nós sermos brasileiros, de nós sermos paranaenses ou qualquer outra região do Brasil, de estarmos em Maringá. Existe um propósito maior, e se nós não entendemos isso, a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, o tempo simplesmente vai passar.
simplesmente vai passar. Eu quero levar você na dimensão espiritual do propósito de Deus para a nossa existência. E quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nunca vimos nada igual. Você vai declarar: Deus, eu nunca vi nada igual. E é no contexto espiritual, manifestando-se no contexto material. Nós alcançamos primeiramente no contexto espiritual, para depois revelar e manifestar no contexto natural, das nossas necessidades. Por que que essa multidão nunca tinha visto algo igual? Por que que essa multidão foi atrás de Jesus? O primeiro tópico: porque Jesus tinha autoridade para pregar e para ensinar a palavra de Deus. Jesus Cristo recebeu da parte de Deus a autoridade de influenciar, a autoridade de manifestar, a autoridade, tinha essa autorização espiritual, oficial, de manifestar o reino de Deus. E as suas palavras, a sua pregação, o seu ensino era uma pregação e um ensino diferenciado da religião e dos costumes da época. Em todo o templo existiam sacerdotes, existiam levitas. E esses sacerdotes, esses levitas, todos eles tinham a oportunidade de estarem ensinando, de estarem pregando, de estarem falando as coisas de Deus. E o texto diz que Jesus Cristo, quando as pessoas foram ao seu encontro, ele tinha uma palavra, ele tinha um ensinamento diferenciado. Olha o texto de Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos 1, 21, volte um pouquinho aí. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus entrou no templo e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque ele lhes ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. As pessoas, quando Jesus entrava no templo, quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, as pessoas estavam maravilhadas. Que ensino é esse? Que revelação é essa? Que doutrina nova é essa? Nós nunca ouvimos isso. Há quanto tempo eu estou aqui servindo uma religião, servindo as leis, servindo ao templo, e ele está vindo com uma palavra, ele está com uma pregação, com um ensino diferenciado. E nós sabemos que esse ensino diferenciado chama-se revelação. Revelação dos desígnios de Deus, revelação dos mistérios do reino de Deus, revelação de Deus ao coração dos homens, E aquelas pessoas ficaram surpresas, ficaram maravilhadas com aquele ensino, com aquela autoridade. E lá na casa, a palavra do Senhor diz também que Jesus pregava a palavra de Deus para aquela multidão. Existia um grupo grande dentro de casa e existia um grupo grande fora. Não existia um microfone, não existia um alto-falante, não existia um megafone, mas existia a manifestação do poder de Deus. Aquelas palavras chegavam aos ouvidos e ao coração daquelas pessoas. E eles percebiam isso. E Jesus também manifestava o seu poder, manifestava a sua autoridade, pregando, ensinando. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para transformar as nossas mentes, para mudar o nosso jeitão, para mudar os nossos pensamentos. Nós temos princípios estabelecidos pela palavra de Deus que são inegociáveis, não tem como você dar um jeitinho. O padrão de Jesus na pregação, no ensino, era o padrão do reino de Deus. E isso trouxe muita alegria a muitos corações, mas trouxe também muito desconforto aos corações. Porque aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus falava, denunciava o coração e a atitude das pessoas. Denunciava os ensinamentos errados que aquelas pessoas tinham.
E quando nós temos um ensinamento errado, nós vamos ter resultados errados. E de repente Jesus, através da sua palavra, através da sua pregação, através do seu infinito amor e compaixão pelas pessoas, aquelas pessoas tinham as suas mentes, tinham os seus corações, as suas vidas transformadas. Existe um padrão estabelecido por Jesus, o padrão do reino de Deus. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Porque não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. O padrão do reino de Deus é a vida de Cristo em mim. O padrão do reino de Deus é a vida de Cristo em mim. E para que eu conheça a vida de Cristo, para que eu conheça a vida de Cristo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos nos expor à palavra de Deus e ter a nossa mente, as nossas atitudes, os nossos pensamentos transformados, mudados. Existem muitas vezes sofismas e fortalezas. O que são sofismas? Mentiras que de tanto ditas, você toma aquilo como verdade. Mas eu sempre ouvi, desde pequenininho, sobre isso, e de repente é algo novo que eu estou ouvindo. É uma doutrina nova. E você até questiona se isso não é uma heresia. Foi o que aconteceu aqui diante das pessoas que estavam presentes ali. Quando Jesus chega para aquelas pessoas e diz para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. Todos entenderam o que Jesus estava dizendo ou não? Não. Ninguém falou nada. Mas dentro do seu coração, dentro da sua mente, o que ele está falando? Quem ele pensa que ele é? Ele pensa que ele é Deus? Ele pensa que é um profeta? Quem esse homem pensa que ele é para poder perdoar pecados? O único que pode perdoar pecados é Deus. E as pessoas estavam num conflito aonde? Na sua mente, nos seus pensamentos, em função de doutrinas e ensinamentos errados que eles tiveram, aonde eles não criam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Porque eles não reconheceram Jesus como Senhor, não reconheceram Jesus como Messias. Tanto que crucificaram a Ele. Mas Jesus, como foi falado, é onisciente, onipresente, onipotente. Jesus conhece todas as coisas. E Jesus conheceu e sondou o coração e os pensamentos daqueles homens. Daqueles homens. E Jesus se manifesta. O que vocês estão arrazoando dentro dos seus corações, dentro das suas mentes? Por que vocês não acreditam? Por que vocês não acreditam em mim? Vocês já têm visto sinais, prodígios e maravilhas que estão sendo realizados, e mesmo assim vocês não creem, e mesmo assim vocês não acreditam, e mesmo assim vocês não mudam o seu comportamento, a sua atitude. Não existe uma transformação, não existe uma mudança. Você está na igreja há anos, mas as pessoas não conseguem ver em você essa transformação, essa mudança, o jeitão de Cristo, a vida de Cristo em você. Mas eu tenho esse jeitão mesmo, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Eu tenho uma descendência italiana, né? Eu tenho uma descendência italiana e olha, e os italianos, olha, são bravos. Os italianos são. Não, a nossa descendência não é dessa terra. A nossa descendência não é dessa terra. A nossa descendência é do reino dos céus. O nosso jeitão, o nosso comportamento, o nosso relacionamento com as pessoas precisam ser diferentes. Em casa, no trabalho, tem um diferencial. Por quê? É Cristo que vive em mim. É fora do padrão humano, é fora da realidade. As pessoas ao ponto de chegarem e falarem para você: você está fora da casinha. Glória a Deus, eu estou fora da casinha. Glória a Deus, você é fora da casinha. Glória a Deus, eu sou fora da casinha. Porque a minha casa é uma casa celestial. O templo do Espírito Santo de Deus, o meu corpo é o templo, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus que eu estou fazendo diferença. Estou fazendo diferença. E sabe o que acontece? As pessoas vão vir e vão procurar aquilo que você tem. Você não vai ser um cristão que vai afastar as pessoas de você. Você não vai ser um cristão
que vai separar, que vai dividir. Você vai ser um cristão que vai aglutinar. A multidão ia atrás de Jesus, porque ele tinha algo para oferecer. A multidão tinha alegria, satisfação de estar na casa de Jesus. A multidão procurava saber onde estava Jesus, e a multidão ia ao encontro de Jesus. Porque Jesus era diferenciado. Jesus tinha uma palavra, Jesus tinha um ensinamento diferenciado. E essa autoridade, ele passou também para os seus discípulos. Essa autoridade foi passada para os seus discípulos. Essa autoridade foi passada para nós, igrejas. E você vendo o Novo Testamento, você pode ver o quanto isso exerceu influência e governo na vida dos discípulos. Atos capítulo 18, a partir do versículo 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era fabricante de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Paulo não tinha ainda o seu sustento, ele precisava fazer tendas para se alimentar, como foi falado aqui. Paulo precisava comprar roupa, Paulo precisava se alimentar, Paulo precisava pagar o aluguel. Então ele fabricava tendas, mas as oportunidades que ele tinha, ele ia pregar, ele ia anunciar, ele ia ensinar o quê? O evangelho do reino, sobre o reino de Deus. Na sua cidade, na cidade onde ele estava, em Corinto, ia em Atenas, em todos os lugares onde ele pisava, ele tinha consciência e a convicção: eu preciso falar, eu preciso pregar, o Senhor me chamou para declarar, eu preciso testemunhar. Existem cristãos que passam uma semana sem falar do amor de Jesus. Existem cristãos que passam um mês sem falar do amor de Jesus. Existem cristãos que passam um ano sem falar do amor de Jesus. E ele tinha essa consciência. Ele trabalhava, mas aos sábados ele debatia, ele ensinava na sinagoga e convencia os judeus e os gregos com relação ao evangelho de Cristo. Versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Depois que ele recebeu um reforço, ajuda, inclusive financeira, para que ele não precisasse trabalhar, ele se dedicou integralmente a fazer o quê? A pregar a palavra de Deus, a pregar o nome do Senhor Jesus Cristo, a pregar, testemunhar aos judeus que Jesus era o Cristo, que Jesus o Messias, que Jesus era o Salvador. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Os judeus não creram, os judeus não aceitavam os ensinamentos e a pregação de Paulo. Os judeus se levantaram contra ele, os judeus se opuseram contra ele, mas mesmo assim, ele não parou. E as situações e as circunstâncias de oposição não eram emocionais. Falaram de mim no Facebook. Falaram de mim no WhatsApp. Eu fiquei ofendido porque não me cumprimentaram. Não! Eles eram açoitados, eles eram presos por aquilo que eles criam, pela convicção que eles tinham dentro dos seus corações de quem era o Messias e quem eles eram. E da autoridade que estava sobre as suas vidas. Mesmo com toda a autoridade, mesmo com tanto poder, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, eles foram açoitados, eles foram presos, eles foram perseguidos. Mas nada disso impediu-os de pregar, de ensinar com autoridade a palavra de Deus. Nós, por bem menos, nós nos desanimamos, nos entristecemos. E não aproveitamos as oportunidades que nós temos na semana de pregar, de anunciar,
de convidar alguém para estar aqui, de passar a mão no telefone, ou ir até a casa dessa pessoa. Olha, eu tenho algo para te falar, eu tenho algo que você jamais viu, que você jamais sentiu, eu tenho algo, nunca vimos nada igual, você vai declarar isso. Eu tenho um lugar para te levar, a casa de Deus, a presença de Jesus, eu tenho um lugar para te levar, e você será surpreendido por aquilo que Deus fará. Você percebe? Porque daí perde-se o foco de você, e nós acabamos beneficiando e ajudando outras pessoas. Deixamos de valorizar as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas circunstâncias, e podemos ser um canal, um instrumento de Deus para a salvação, para a libertação, para a cura, para ensinamento, para a revelação da palavra de Deus. E é dando que você recebe. Sabe os teus planos? Sabe as tuas orações? Declare todos os teus desejos, todas as tuas orações para a vida de uma outra pessoa. Os teus sonhos profissionais, as tuas orações pessoais, os teus objetivos espirituais, declare isso para a vida de outras pessoas. Declare isso para a vida de outras pessoas. Seja você um canal, um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa: alguns resultados, algumas orações vão vir mais rápido na vida de outras pessoas do que na sua própria vida. Eu quero repetir isso. Alguns pedidos, alguns desejos que ainda não se concretizou em você, quando você fizer isso, isso vai ser tão rápido na vida de outras pessoas, que você vai se alegrar com ela. Esse é o mistério do reino de Deus. É fácil você chorar com os que choram, mas e se alegrar com a conquista de outro? Mas eu que orei ainda, eu orei o desejo do meu coração e a outra pessoa está usufruindo. Glória a Deus, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Você percebe? Quando Paulo declara, em nada considero a minha vida por preciosa, o que ele está dizendo? De valores. Valores físicos, valores materiais. Nada tem valor, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Nada tem valor para mim, porque eu não sou deste mundo. Porque nós estamos valorizando muito o nosso tempo aqui. E deixamos de viver na dimensão espiritual. Estamos vivendo numa dimensão terrena, carnal. E muitas vezes você se abate, você se entristece. Mas quando Deus começar a se revelar com você na dimensão espiritual, os sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer na vida das outras pessoas, para que os outros creiam. Os sinais, prodígios e maravilhas não são para nós. Eu não preciso ver para crer. Eu creio. Bem-aventurados que não viram e creram. Quem precisa de sinais é o ímpio, é aquele que não crê. Eram os judeus precisavam ver para crer, e mesmo assim, eles desprezaram a própria pregação de Paulo. Ao ponto que Paulo ele chega, olha, chega, eu vou pregar para os gentios. Estou livre da minha responsabilidade com os judeus. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Paulo, não tenha medo. Paulo, não tenha medo das oposições, não tenha medo das calúnias, não tenha medo das difamações, não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Continue pregando, continue ensinando, não fique calado, Paulo. Não deixe de pregar, porque é isso que faz a diferença. Quantos de nós, em função do medo, deixamos de pregar, deixamos de ensinar, deixamos de testemunhar os feitos de Cristo para as pessoas?
E Deus vem e fortalece, Deus vem e dá um ânimo para Paulo. Paulo, não tenha medo, não tenha medo. Não deixe de falar, não deixe de pregar, não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, pois tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Com alegria, com satisfação. Ensinando a palavra de Deus, ensinando em todo o tempo. Autoridade na pregação, autoridade no ensino. As pessoas, nunca vimos nada igual. O quê? Por quê? Porque Jesus tinha autoridade na pregação. Jesus tinha autoridade no ensino. E eles ficavam maravilhados. E esta mesma autoridade na pregação e no ensino e no testemunho do Evangelho de Cristo está sobre você. Essa promessa já foi declarada sobre você. Essa autoridade já foi dada sobre você. Você só precisa crer e abrir a sua boca e deixar que Deus use você para levar as boas novas de Cristo a tantas pessoas. Autoridade na pregação, autoridade no ensino, autoridade para perdoar pecados. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos 5 a 12. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Sabe, o nosso maior inimigo é a nossa mente. Somos nós mesmos. É esse palmo quadrado aqui, ó. Eles estavam raciocinando na mente. E nós recebemos a palavra onde? No Espírito. A revelação vem no Espírito e transforma a nossa mente. Transforma as nossas emoções, transforma as nossas atitudes, transforma os nossos desejos, transforma o nosso jeitão. Nós começamos a ter o jeitão de Cristo, a vida de Cristo, o falar de Cristo, o comportamento de Cristo, a beleza de Cristo, o perfume de Cristo. As pessoas vão olhar para você assim: puxa, você está diferente. Glória a Deus, eu tenho a beleza de Cristo. Eu tenho o perfume de Cristo, e isso vai inalar, isso vai atrair, isso vai aglutinar, não vai afastar as pessoas. A beleza de Cristo em nós, o jeitão de Cristo em nós, não afasta as pessoas. Quantas pessoas estão decepcionadas com o Evangelho de Cristo? Decepcionadas. Com muitas pregações que afastam, que assustam as pessoas. Trazendo condenação, trazendo peso sobre o coração das pessoas. E daí no raciocínio aquelas pessoas estavam pensando. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua cama, a maca e ande? Ele virou para aquelas pessoas e falou: o que é mais fácil? Você dizer para esse paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou falar para ele: levanta e anda? O que é mais fácil? Falar que os pecados estão perdoados. Porque o perdão dos pecados é no contexto espiritual, não é contexto natural, terreno. O paralítico estava ali. E se eu falar para o paralítico: levanta e anda, e ele não levantar, não andar, o que as pessoas vão pensar de mim? Você já começa a... E Jesus, conhecendo o coração deles e conhecendo a maldade do coração deles, conhecendo a intenção do coração deles, Jesus vem e declara: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar alguns pecados. Não. O Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar alguns pecados. Todos os pecados. Ele perdoa todos os pecados. O Filho de Deus perdoa todos os pecados. E por que você se considera pecador? Vou repetir. Por que você se considera pecador? Está escrito
Nós cremos, nós acreditamos, mas nós não recebemos, como aqueles homens lá. Nossa mente não permite entender. A nossa mente não permite entender, porque você se olha no espelho, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou um desgraçado. Pastor, é porque você não me conhece. Você não conhece os meus pecados. É que você não conhece o meu passado. É que você não conhece aquilo que eu já fiz. É que você não conhece os meus pensamentos. E nós não cremos. E nós não cremos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós não cremos no grande amor de Deus, porque Deus amou gente, Deus amou pessoas, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, não morra, para que todo aquele que nele crê receba a justificação, a justiça de Deus, é o estado perfeito, e seja salvo, seja perdoado de todos os pecados. É o mesmo pensamento aqui, é o mesmo demônio aqui, é o mesmo demônio. Aqueles sacerdotes não conseguiam entender como Jesus podia perdoar os pecados. Mas nós já sabemos da história que Jesus Cristo já morreu, Jesus Cristo já ressuscitou, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo é o Senhor, e Jesus Cristo nos deu toda a autoridade nos céus e na terra, para nós sermos proclamadores, anunciadores das boas novas de Cristo. Mas eu me considero um pecador. A obra de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, não é suficiente para me purificar e limpar dos meus pecados. Irmãos, a vida cristã é um estilo de vida. Nós fomos resgatados do reino das trevas. No reino das trevas, toda essa porcariada, todos esses desejos, toda essa vontade estava impregnada, estava em nós. Nós não pertencíamos ao reino de Deus. Nós agradávamos e satisfazíamos os desejos da nossa carne, na nossa vontade. E a Bíblia diz que Jesus Cristo nos resgatou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz e nos fez nova criatura em Cristo Jesus. O que é novo? O que é novo? Nunca vimos nada igual. O novo, eu nunca vi nada igual. Eu nunca ouvi falar dessa mensagem, que eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. E tenho levado esse peso de condenação, tenho levado esse peso de culpa durante anos e anos. Muitas pessoas se afastaram do cristianismo, se afastaram das igrejas, por esse espírito de condenação, por essa mentalidade, por esse sofisma nas nossas mentes, que o sangue de Jesus Cristo não é suficiente para nos purificar e nos tornarmos justificados, justos, santos diante de Deus. Se alguém está em Cristo, o que é novo? Algo nunca visto, algo que nunca é igual, algo novo é novo. Novo! E nós levamos essa vida cristã pesada, difícil. Não, a vida em Cristo é difícil. Você tem que pagar o preço. Se não vier por amor, você vai vir pela dor. Deus é amor. Deus é amor. Se nós, pais naturais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, por que Deus vai te condenar? Você só precisa crer. Você só precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo. E se porventura você pecar, e se porventura, se por acaso, você não permanece mais no pecado, aqueles desejos, aquela vontade aonde você permanece no pecado, já não faz mais parte de você. Mas pastor, é o seguinte, eu ainda tenho esses desejos. Então você nem filho é.
Você não teve um novo nascimento. Se isso permanece, você continua nessas práticas e você não consegue vencer, nem filho você é. Você não experimentou do novo nascimento. Você não experimentou de uma nova vida em Cristo Jesus. Você não experimentou. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele é perfeito. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas se porventura, se por acaso, nós temos um advogado que nos purifica, que nos limpa, o nosso mediador Jesus Cristo. E nós vencemos e caminhamos e avançamos com alegria, com júbilo, com a presença do Espírito Santo de Deus, com a plenitude de Deus em nós, com a vida de Cristo em nós. E nós vamos nos aprofundando em transformar a nossa mente. E nós deixamos de ser crianças. Antes as nossas atitudes eram atitudes infantis. E você começa a crescer. Antes eu falava como criança, agia como criança, me relacionava como criança. Mas quando deixei a fase de criança, eu me tornei adulto, maduro. Esse desenvolvimento da nossa fé, esse desenvolvimento da palavra de Deus sobre as nossas vidas. A autoridade para perdoar pecados. Mudança de mente. Você recebe essa palavra? Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. A justiça que provém de Deus é o estado perfeito. Você é a justiça de Deus, o estado perfeito. E de forma nós nos tornamos o estado perfeito? Através do sacrifício de Jesus Cristo. Através da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E quando nós declaramos isso, quando nós cremos nisso, nós nos tornamos a justiça de Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. A justiça de Deus, a justiça pela fé, não é pelas tuas obras que você alcança alguma coisa. Quantas pessoas estão se martirizando, né? Eu preciso pagar um preço. Olha o que está acontecendo comigo, eu estou pagando um preço. Eu estou pagando um preço. Sabe, alguma coisa eu fiz, alguma coisa minha família fez, eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que pagar um preço. O preço já foi pago, e foi pago um preço alto. Muito alto. Jesus Cristo foi o preço, Ele deu a sua vida por você, Ele levou sobre si todos os teus pecados. Ele nunca pecou, mas Ele se fez pecado por nós, Ele levou sobre si os nossos pecados. Esse foi o preço. E o que eu preciso fazer, pastor, para merecer isso? Você não merece, isso é graça. Favor imerecido. Nós não merecemos. É um favor imerecido, isso é graça de Deus. Isso já foi feito e Ele não pede nada em troca. Ele não pede nada em troca. Nem mesmo o teu jejum, nem mesmo a tua oração, nem mesmo a tua santidade. Ele não te pede nada em troca. Por quê? Porque Ele já fez. Você só precisa crer, você só precisa acreditar na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a partir então, você vai fazer por amor, você vai fazer por gratidão, você vai fazer de uma maneira leve. Eu vou jejuar, eu vou consagrar ao Senhor, porque eu amo, não para fazer uma barganha. Eu vou à igreja, não para receber uma bênção. Eu não vou à igreja para ser abençoado, eu vou à igreja porque eu amo meu Deus, eu amo o sacrifício de Jesus Cristo e reconheço o seu grande amor para comigo. Eu vou à igreja porque eu creio, eu vou à igreja porque eu acredito num Deus Todo-Poderoso e que eu sou instrumento, autoridade, representante legal de Deus da terra para manifestar o reino de Deus. Independente das minhas lutas, independente das minhas dificuldades.
Deus não muda. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo não é mais ou menos em função daquilo que você está atravessando, daquilo que você está passando. O cristianismo, ele é sincero. Neste mundo vocês terão aflições. Nesse mundo vocês terão tribulações, terão lutas, mas tenham ânimo, tenham coragem, porque eu já venci. E vocês não são vencedores. Vocês não são vencedores. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Parem que versículo. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Muitos levantam essa bandeira, mas não dão continuidade no texto. Leia o contexto, leia a continuidade. Todos nós nascemos em pecado. Se através de Adão o pecado entrou no mundo, através de Cristo entrou a redenção, entrou a justificação, entrou a salvação. Se através do primeiro Adão entrou o pecado, do segundo Adão, em Jesus Cristo, entrou a justificação. Mas eu creio que eu sou pecador, mas não creio que Jesus Cristo me purifica. Que Jesus Cristo me torna justo. Eu não creio. E o texto continua, sendo justificados, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O pecado nos afasta da glória de Deus. O pecado nos afasta da presença de Deus. Sendo justificados gratuitamente, você não precisa pagar nada. Você não precisa estar teu carro, teu dinheiro, quem dá mais, você não precisa pagar nada. Você recebe gratuitamente. Isso já foi pago um alto preço, o amor de Deus por você, porque Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você precisa crer, você precisa acreditar. Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, versículo 24, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. De que forma nós somos justificados? Através do teu jejum? Através da tua oração? Aí eu vou na igreja hoje, se eu não for na igreja hoje, não! De que forma nós somos justificados? O que o texto diz? Através da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, demonstrando a sua justiça. Sabe como Deus te vê? Sabe como Deus te vê? Coberto com o sangue de Jesus Cristo. Santo, justo, adorando, louvando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. É assim que Ele te vê. Porque Ele te deu isso gratuitamente. E o texto continua. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, mas hoje, depois de Jesus Cristo, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. A fim de ser justo, Ele foi justo, Ele não pecou. E justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Sabe como Deus te vê? Justo. Sabe como Deus te vê? Justo. Sabe como Deus te vê? Justo. Romanos 5. A partir do versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele,
muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão nos céus. Reinarão quando você morrer. Reinarão em vida, governo, influência, por meio de um único homem, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça é o teu ato, é a tua atitude, é aquilo que você faz na igreja. Não, um só ato, o ato de quem? De Jesus Cristo, o nosso Senhor. Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens que creem. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, pela desobediência de Adão, toda a humanidade foi feita pecador, nasceu no pecado. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Irmãos, não é pela tua obediência, não é pela tua obra, é pela obra e pela obediência de Jesus. Aquilo que Ele fez já está consumado. Já está consumado. Já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e creem na sua obra, e acreditam na sua obra, e confiam na sua obra. Não existe autoridade para perdoar pecados. Meu Deus. Autoridade para curar. Aquelas multidões iam ao encontro de Jesus, porque Ele tinha autoridade para pregar e ensinar, e aquela pregação trazia transformação, mudança, e era algo novo. Que doutrina nova é essa? O que você dá? Aonde está escrito isso na Bíblia? Mas aquilo ocasionava transformação, mudança de mente, crise. Quando eu me deparei com essas verdades, com esses princípios, eu entrei em crise. Nasci num lar cristão, fiz um seminário batista, 5 anos de seminário. Muitos princípios, muitas verdades, louvo a Deus. Mas muitos princípios e muitas verdades, sabe, eram distorcidas. E houve uma mudança de mente, e houve revelação, e eu comecei a usufruirmos do novo de Deus, coisas que nunca vimos, nada igual. Autoridade para curar. Olha Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, autoridade para curar, autoridade para libertar, autoridade para salvar, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus
e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Hoje ouvimos e vimos coisas extraordinárias. Hoje você está ouvindo coisas extraordinárias que vão mudar o teu futuro, a tua vida, o teu relacionamento com Deus Pai, que é amor, e que é o melhor, e tem o melhor reservado para você. Ele tem o melhor reservado para você, Ele tem o melhor reservado para nós. Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Quem nos deu a autoridade? Toda a autoridade, nos céus e na terra, é confiada a você. Eu estou trazendo boas notícias, eu estou trazendo boas novas, eu estou trazendo algo extraordinário, algo que você jamais ouviu, algo que você creia. Deus vai te usar com autoridade para manifestar o reino dEle. Essa autoridade foi dada aos discípulos, essa autoridade foi dada à igreja, essa autoridade foi dada a nós. E depois que os discípulos saíram, eles voltaram. Depois que essa autoridade foi dada a eles, eles voltaram. Olha o texto de Lucas capítulo 10, versículo 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Os discípulos, depois de manifestar o reino de Deus, depois de influenciar, fazer coisas extraordinárias que nem eles viram, mas eles viram. Isso aconteceu conosco. Nós fomos canais, nós fomos instrumentos de Deus para libertar, para até mesmo os demônios se submeteram a nós, Deus. E eles voltaram alegres, voltaram felizes. E o que o texto diz? Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano, se você assim crê. Jesus falou: eu vi Satanás caindo do céu. Eu vi Lúcifer, o anjo de luz. E vocês estão felizes porque alguns demôniozinhos, alguns capirotinhos estão se submetendo a vocês? É um cristianismo muito mediano, é um cristianismo muito medíocre, muito mediano, muito medíocre. E Jesus chama a atenção deles. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Você é salvo. Você está salvo. Nós temos declarado: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se Jesus voltar hoje, agora, nós somos salvos. Nós seremos arrebatados, nós seremos levados, porque você é filho. Essa é a alegria que Jesus está falando. Ei, os sinais, os prodígios e maravilhas, isso faz parte da manifestação do poder de Deus, através da igreja, através de vocês. Mas não se alegrem por isso. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre porque você está salvo, você é salvo. Esta é a alegria. E o texto continua. Naquela hora Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes a nós, os pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Irmãos, qual que é o título da mesa? Nunca vimos nada igual. Deus tem mistérios, Deus tem revelações, Deus tem tesouros revelados a você, e Ele quer se revelar a você. Quer se revelar a você. Pare de ser egoísta. Pare de ter as suas orações, pare de gastar, se deixar gastar, olhando o problema, olhando a dificuldade.
Vamos abrir os nossos olhos espirituais e vamos andar na dimensão espiritual, não na dimensão carnal, não na dimensão terrena. Porque Deus tem coisas novas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para nós, diz o Senhor. E Ele se revela a nós. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O Pai e o Filho são um. E o Filho quer revelar o Pai. O Filho quer revelar a vontade do Pai. O Filho quer revelar os planos do Pai. O Filho quer revelar os pensamentos do Pai, que Deus Pai tem a seu respeito. E os planos e pensamentos que Ele tem a vosso respeito não é de destruição, não é de dano, não é de mal, mas de dar um futuro, de dar uma esperança, de dar a você, de dar a você, de dar a você infinitamente mais do que você pede ou pensa. É essa a vontade de Deus, através de Jesus Cristo. E o Filho quer revelar a quem o Filho quiser. A quem o Filho quiser. E qual o critério aqui? Jesus faz acepção de pessoas? Qual o critério então? A quem Ele quer? A quem crê. A quem Ele quer revelar? A quem crê. A quem Ele quer revelar? A quem crê. A quem crê. Crer no quê? Nessas palavras que você está recebendo. Sem indagar, sem questionar. É a palavra de Deus. É a promessa do Senhor, a quem Ele quer revelar, a quem crê. Então, Ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse, em particular: felizes são os olhos que veem os que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas, reis, desejaram ver o que vocês estão vendo. Muitas pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, muitos profetas, Samuel, Jeremias, muitos homens e mulheres de Deus que estão registrados na Bíblia desejaram viver o ano, o dia que você está vivendo. Desejaram viver esta revelação depois de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Os profetas apontavam ao Messias, apontavam a Cristo. Nós vivemos depois de Cristo. Muitos desejaram viver isso que nós estamos vivendo. Muitos almejaram. Mas Deus aprouve ao Senhor escolher você e revelar a você como filho. De você estar vivendo 2018, de você estar vivendo esses dias, de você estar usufruindo desses dias, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E nós somos privilegiados, amados. Nós somos filhos. E eles no seu tempo cumpriram o propósito de Deus, cumpriram a vontade de Deus. E no nosso tempo, o que nós precisamos fazer? Crer. O que nós precisamos fazer? Crer. Crer no extraordinário, crer no impossível, crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar a palavra de Deus. O Espírito do Senhor te ungiu para pregar e ensinar a palavra de Deus. O Espírito do Senhor te ungiu para manifestar o reino de Deus. O Espírito do Senhor te ungiu para levar as boas novas, que Jesus Cristo nos purifica, que Jesus Cristo nos perdoa, que Jesus Cristo nos considera justificados. Ele nos ungiu para pregar. As pessoas precisam saber disto. O Espírito Santo de Deus te ungiu para curar os enfermos. O Espírito Santo de Deus te ungiu, te escolheu para manifestar o reino de Deus. É esta a vontade de Deus para as nossas vidas. Os 11 discípulos foram para a Galileia,
para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidavam em seu coração. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, essa autoridade é dada a você. Se eu fosse você, eu falaria amém. Lambando, eu creio. Vamos fazer de novo? Você está comigo? Você viu o que Jesus está falando a seu respeito? Você percebe como muitas vezes a nossa mente não permite entender, compreender e falar: eu recebo, é meu, é para mim, eu sou esse instrumento, eu sou o escolhido, separado e chamado por Deus para levar as boas novas. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram ainda. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos ficar em pé, por gentileza. Você pode aplaudir a Jesus?